O objetivo do presente projeto foi avaliar o impacto de um programa de atendimento multiprofissional na qualidade de vida de pacientes com angioedema hereditário, AEH, pertencentes à família de Carmo do Rio Claro, município do sul do estado de Minas Gerais, que em 2018, segundo estimativas do IBGE, possuía cerca de 21.180 habitantes. Já foram descritas mais de 450 mutações no gene SERPING1, que codifica o inibidor de C1. Nosso grupo descreveu pela primeira vez na América Latina uma nova mutação no gene SERPING1, causadora de AEH tipo 1 em uma família da cidade de Carmo do Rio Claro. A incidência de AEH é estimada em 1 para cada 50 mil habitantes. No estudo original, foram identificados 28 membros da família com esta mutação e o segmento prospectivo revelou que atualmente são 34 membros da família diagnosticados pela análise genética. Esta é a família com maior número de indivíduos com angioedema hereditário já relatada na literatura. A equipe foi coordenada por uma médica alergista com participação de profissionais capacitados em diversas áreas, incluindo médico psiquiatra, psicólogas, enfermeira, assistente social e técnico de enfermagem. O segmento multidisciplinar justifica-se pela natureza crônica da patologia, complexidade do tratamento e imprevisibilidade da doença, que pode se manifestar com crises leves ou graves e até mesmo fatais. O atendimento aos pacientes foi realizado pela equipe multidisciplinar na cidade de Carmo do Rio Claro em consultas trimestrais por 14 meses. Os pacientes foram avaliados clínica e laboratorialmente durante e fora das crises de AEH. Além disso, a resposta ao tratamento das crises de angioedema com medicamentos específicos foi investigada e os pacientes receberam orientações de como lidar com a doença. O impacto do programa foi avaliado por questionários específicos aplicados no início, durante e ao final das intervenções. Além disso, foi avaliada a frequência das crises de AEH antes e após o programa. O resultado deste trabalho irá contribuir para melhor manejo e diminuição das crises em pacientes com angioedema hereditário em nosso meio. O angioedema hereditário, AEH, é uma doença rara, genética, com possibilidade de 50% de transmissão para o filho. Em sua forma clássica, resulta da deficiência do inibidor de C1. A deficiência do C1 leva a aumento de bradicinina, que por sua vez causa o angioedema. Portanto, o aumento nos níveis de bradicinina é o evento-chave na patogênese dos episódios de angioedema. É caracterizada por episódios recorrentes de inchaço do subcutâneo, face, lábios, extremidades, laringe, podendo levar à morte por asfixia e trato gastrointestinal, episódios de dor abdominal que simulam abdômen agudo. As crises agudas de AEH podem ser desencadeadas por diversos fatores, incluindo exposição a estrógenos, por uso de pílulas anticoncepcionais ou gravidez, trauma, estresse físico ou emocional, infecções. Era a mesma doença, só que, porém, era tratado como uma alergia, reações alérgicas, e não tinha nenhum estudo sobre esse caso de angioedema que a gente tem hoje. Eu descobri com 16 anos. Eu fui fazer um tratamento hormonal e não podia tomar o estrógeno, e eu tomei e começou as crises. E era nos braços e nas mãos. Depois começou a ter edema na face e agora eu tenho mais no abdômen. Eu tinha 9 anos, você sentia dor na barriga, né? Dor na barriga, 9 anos. Aí ficava cuidando aqui no Carmo, aí eu no hospital eles achavam que eu tinha celular na cabeça. Aí me dava cadernal, essas coisas. Aí depois que a Débora, pai nosso, foi para lá, para Ribeirão, aí descobriu através dela do sangue, foi chamando os parentes, aí através dela foi tirando sangue, descobriu que nós tínhamos angioedema. Quando ela apareceu, eu não lembro não, mas eu lembro de uma certa idade para frente, que eu sofri demais. Cheguei a inchar muitas vezes, a boca de buçar para baixo, só babando. Dor, corca terrível, se eu vomitar. Isso foi demais. Então, eu sou a única filha, filha única, e graças a Deus eu não herdei a angioedema. Eu fiz 3 exames para confirmar, porque o que predominou no meu sangue foi o DNA da minha mãe, o sangue da minha mãe.
Então, graças a isso, eu não herdei a doença. A educação e a orientação são as ações iniciais mais importantes para evitar as consequências graves e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Identificar e eliminar os fatores desencadeantes, como o estresse e trauma, podem reduzir o risco de crises. O tratamento medicamentoso consiste em um tratamento profilático para evitar as crises e outro usado no momento da crise. E, infelizmente, as medicações usadas na vigência da crise ainda não estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, apesar de terem sido aprovados pela Anvisa desde 2015. Diminuiu as crises, que era frequente, às vezes mensal no caso dele, diminuiu muito. Tá melhor. As minhas até parou bastante. Melhorou 100%. 100%. O tratamento aqui, nós somos muito bem atendidos. Porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Poços de Caldas. Então, na minha cidade não tem tratamento nenhum. Se você chegar no pronto, não tem conhecimento nenhum nem da doença. Se você chegar no pronto-socorro, você não vai ter, né? Você não vai ter nada. Tá bastante controlado. Faz muito tempo que eu não tenho uma crise. Você toma medicamento todo dia? Tomo. O que significou para você e para os seus familiares ter o tratamento na sua cidade natal, Carmo do Rio Claro? Aí depois que veio para aqui, para Carmo, foi um conforto tremendo, porque a gente passou a não faltar em nenhuma consulta com o médico. Aí montou-se toda uma equipe médica aqui bem estruturada, que não só forneceu para a gente o tratamento, a posologia adequada do medicamento, na medida certa para cada caso do angioedema, para cada paciente. Os pacientes podem passar períodos longos e variados sem crises de angioedema e então novamente apresentarem sintomas graves e frequentes. Portanto, a variabilidade clínica desta doença é notável e seu aspecto imprevisível leva frequentemente à ansiedade e o comprometimento marcante da qualidade de vida dos pacientes acometidos. As manifestações clínicas com frequência iniciam na infância, entre 5 e 11 anos. Episódios recorrentes de edema subcutâneo são os mais frequentes na doença, mas o envolvimento do trato gastrointestinal é também aspecto clínico importante, uma vez que leva a crises de dor abdominal intensa, que podem inclusive levar a cirurgias desnecessárias por suspeita de abdômen agudo. O edema de faringe e laringe é mais raro. Entretanto, é o sintoma mais temido, pois pode levar à morte por asfixia. Ela não tem hora, nem data, nem dia para inchar. A gente começa a inchar e vai inchando qualquer parte do corpo. Inclusive a glote, que se chegar a inchar, a gente corre um sério risco de falecer com 5 minutos. Foi na região, nessa mesma região. Do pescoço? Foi de repente, mas eu já imaginei pela minha mãe e pelo sintoma dele que manifestou aos 4 anos. O que aconteceu com seu filho aos 4 anos? Começava com vômito, uma dor forte abdominal e levava no médico uma vez no mês tinha, até hoje ainda, agora está melhor com o tratamento, né? E não sabia o que era. E eu dizia, era igual a minha mãe, que minha mãe faleceu sem descobrir a doença. Sem descobrir e não tinha tratamento. Começou com remédio, que eu sentia vômito, dor na barriga, ia até o hospital, eles aplicavam o remédio do hospital, igual aplicava nos outros, né? Aí sentia mal, começava a sentir mal. O senhor ia no médico para tomar um remédio para resolver o problema e saía do médico pior do que chegava? Nos começos não, nos começos até dava certo, depois começava a sentir dor no estômago, aí foi até que me deu o choque anafilático. O senhor teve um choque anafilático? Tive, eu fui parar na UTI. O diagnóstico precoce da doença tem impacto marcante no tratamento, prevenção de complicações e riscos e na qualidade de vida dos pacientes. Entretanto, o angioedema hereditário ainda é uma doença em que há retardo no diagnóstico. Em concordância com os dados da literatura, o tempo médio entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico de AEH na família de Carmo do Rio Claro foi de aproximadamente 13 anos.
A história clínica é um componente essencial para o diagnóstico e os pacientes com suspeita clínica devem ser investigados através de um exame de sangue acessível, a dosagem de C4, que é baixo em 95% dos pacientes com AEH, mesmo fora das crises. O problema é justamente esse. Antes a gente não sabia o que tinha, então muitas das vezes procurava o médico, eles falavam que era reumatismo, aí para uns davam um diagnóstico de reumatismo, para outros de Chagas, doença de Chagas, para outros inchava por qualquer outro motivo. Então não teve como a gente associar assim, a família que tinha esse problema. Minha tia inchou a garganta e foi para o hospital daqui, só que como chegava aqui, eles sempre tratavam de alergia, ela tomou os antialérgicos, os corticoides, e na hora ele não fez efeito, como não faz, ela veio a óbito. Brincando, eu começava a inchar o rosto, o corpo inteiro, e passava despercebido. Ia no hospital, tomava um remédio antialérgico e voltava para casa. Sempre pensavam que era uma alergia? Sempre pensando que era uma alergia. E conforme os anos foi passando, foi piorando. Foi enchendo o corpo todo. E a minha mãe pegou e levou eu no hospital um dia, ela ficou louca da vida, porque inchou a garganta, que é o edema diglótica. E os médicos, normalmente, como sempre, deram injeção de alergia. E ela já não sabia mais o que fazer. Aí o que aconteceu? Minha mãe foi na justiça, fez uma reunião com o prefeito, reuniu todos os médicos que não sabiam o que eu tinha, e eu já estava na beira da morte já, porque toda semana eu estava no hospital. Meus braços já estavam roxos de tanto tomar injeção. E conseguiram uma vaga para mim no HC de Ribeirão Preto. E foi lá que eu conheci a doutora Carla Arruda, e assim foi seguindo em diante. Mas só que aí eu fui tratando como alergia. Aí eu fui doando meu sangue até descobrir, chegar aonde estamos hoje, o angioedema hereditário. Os sintomas das crises de AEH são dolorosos, desfigurantes e debilitantes, causando danos não apenas físicos, mas também psicológicos aos pacientes, pois podem levar à morte quando há obstrução das vias aéreas durante as crises de edema de glote. A instabilidade da doença, em que qualquer estímulo físico ou emocional pode potencialmente desencadear uma crise fatal, associado à dificuldade de aquisição para as medicações utilizadas nas crises, faz com que o controle da doença e a melhora na qualidade de vida envolva não apenas o tratamento medicamentoso com seus aspectos de aderência e segurança, mas também o acompanhamento do paciente por uma equipe multidisciplinar. O manejo multidisciplinar liderado pela doutora Fernanda Nunes resultou na redução do número de crises de 154 para 20 a cada 3 meses, antes e após o início do trabalho. Também melhorou sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes, demonstrando que o controle emocional tem papel fundamental no controle da doença. Mas é importante ressaltar que as crises de angioedema reduziram, mas não foram eliminadas, comprovando que a doença angioedema hereditário é extremamente imprevisível e é imperativo que os portadores de angioedema tenham acesso à medicação, o que poderá salvar suas vidas durante suas crises graves e frequentes de angioedema hereditário. A doutora Fernanda parece que fez uma cartilha para todo mundo da família que tem esse problema para já andar junto. Se passar mal em algum lugar, já mostra para o médico saber o que fazer. Você tem essa cartilinha também? Eu tenho uma em casa. E você anda com ela? Você vai para a escola, você leva na igreja, vai viajar, leva, tá sempre com você? Isso, tá sempre comigo. Hoje, aqui em Carmo do Rio Claro, os médicos, os enfermeiros, eles sabem que você e sua família têm essa doença? Eles sabem que a gente tem a doença e às vezes, mesmo se eles não souberem o que fazer, eles têm total liberdade para entrar em contato com a equipe e aí a qualquer hora eles ajudam. Hoje, depois do programa, eu me sinto que eu posso realizar atividades que eu não podia antes. Porque eu sinto que eu posso, porque eu estou tendo um ótimo atendimento no programa, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico,
E a doutora Fernanda está sempre à disposição. Quando a gente precisa dela, em qualquer momento, a gente pode entrar em contato com ela. Ela nos ensina a usar o medicamento, ela dá todo o apoio possível. Então, uma doença que às vezes podia causar um transtorno enorme na vida da gente, porque o angioedema hereditário é uma doença que causa muito sofrimento. Ela vem aos poucos com esse programa amenizando esse sofrimento e mostrando pra gente que a gente pode ter uma qualidade de vida boa mesmo sendo portador de angioedema. Então o programa ele é muito importante, por isso, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Antes do programa, eu de maneira alguma pensava em ter um filho, apesar de ser meu sonho, eu sempre quis ter um filho. Depois do programa, eu vi que eu posso ser mãe e realizar o meu sonho. A doutora Fernanda está me ajudando muito com relação a isso. E eu quero muito ser mãe, só que eu preciso desse programa para que eu possa ser mãe. Eu preciso da ajuda dos médicos para isso, porque sem eles eu não vou conseguir. Se você pudesse falar com a doutora Fernanda e toda a equipe dela, o que você falaria? Que eles foram um anjo de guarda que Deus pôs no nosso caminho. Que sem eles, nossa família estava tudo perdida sem eles. Tudo perdido. Praticamente eu não estaria aqui, porque eu já tive crise, que se eu não tivesse a injeção na hora, eu estava morta. Eu não estaria aqui. Então eu já disse isso para eles. Eles foi um anjo de guarda que Deus colocou no meu caminho e no caminho de todo mundo.